Aí, então, nesse trecho aqui, Aristóteles fala o seguinte, né? Aqui está a numeração Becker lá, né? Para quem estuda Aristóteles é bastante conhecida, né? Para localizar, 194b23. Aí é assim, Aristóteles diz o seguinte, assim, de um modo, né? Aí, denomina-se causa legetai aetion, né? Denomina-se causa o item imanente de que algo provém. Tu ex u gignetai ti enoparcontos. Enoparcontos, né? O item imanente de que algo provém, de que algo vem a ser. Né? Isso. Aí essa parte aí, o que eu consigo ver, comentar, assim, junto com você, por exemplo, Aition tá como se fosse como se fosse um neutro, tá? Tem um radical, assim, como se fosse um radical diminutivo, de neutro. Aition seria a causa, a causa, né? Não seria o causador, né? Nem seria a causa feminino, seria a causa neutra, né? Neutra, né? Isso, exatamente. Então neutro. Então, quando seria a causa seria assim, né? A causa legetai. Esse legetai, a gente seria dizer, a gente poderia dizer de um modo bem simples, a gente poderia dizer assim, causa se diz, to ex, to ex ru, o donde gignetai, o donde vem algo, o donde vem algo. Aquilo a partir de que vem também, talvez. Isso, aquilo. Mas o ti aqui seria. Também tem assim, o ti. Toex. Não, o primeiro toex seria o de, ru, onde, o donde, gignetai provém, né? Esse provém, gignetai, acontece, né? Ou surge. Ti, alguma coisa. Ti, algo. E no par contos. E no par contos seria o imanente, né? Isso. Algo imanente. Isso. Seria o imanente aqui. Como é que ele traduziu esse imanente, né? Porque seria algo que está lá no... Que tem um começo interno, né? Uma origem interna, né? Algo que está começando dentro, né? Começando ou inerente também, né? Talvez. Aí continua, né? Por exemplo, a estátua e a prata da taça, bem como os gêneros dessas coisas de outro modo. Primeiro, né? Esse primeiro ponto aqui, ele fala assim, se refere assim à causa material. Sim, né? Isso. Porque é a matéria, né? Seria, na verdade, ele diz aqui o bronze da estátua e a prata da taça, né? Não é isso? Não é isso que tá... Ambos seria, tanto o bronze quanto a prata seriam, né, causas materiais. Uhum. E aí, daí de outro modo, né? Daí o segundo tipo de causa, ele diz o seguinte: denomina-se causa a forma e o modelo. E isso é definição do aquilo que o ser é, e seus gêneros, né, aí no grego. Toeidos kaito paradigma, né, a forma, o paradigma, o modelo. Toeidos kaito paradigma, touto destin ho logos ho tuti en einai kai tatutu gene. Isso. O eidos aqui, para mim, seria a aparência também. Além da forma, né? Que ele está chamando aqui, que você traduziu, ou que é traduzido por algumas pessoas. O eidos, né? Seria aquilo que você pode visualizar. Né? Tem a ver com a visão, tem a ver com a ideia,
com a forma perfeita, né? Quando a gente fala de ideia, não está falando de forma perfeita, né? Por isso a gente fala da visão, né? Se tem uma radical aí que tem a ver com a visão, né? Toeidos. Então, a forma e paradigma. Paradigma seria tanto, né, o modelo quanto também o exemplo, o padrão, né? O modelo, o exemplo, o padrão. Não sei se melhora, né, a tradução de alguma maneira, né? O modelo, o exemplo, o padrão, né? Paradigma. Então seria a forma, né? Seria o modo como a aparência, né? O modelo, o padrão, né? O exemplo, né? Só que para Aristóteles, eu acho que Eidos ele vai adquirir uma carga filosófica, né? Que é que é própria da filosofia aristotélica, né? O Eidos para Aristóteles, ela vai ter vai ganhar uma carga filosófica que vai se relacionar não à aparência, mas à essência de alguma coisa. Então, quando ele fala eidos, a forma, é no sentido de aquilo que vai indicar a essência de algo, não simplesmente a aparência. Então, em Aristóteles, alguns termos, eles acabam, né, em função do seu pensamento, né, da sua filosofia, vão ganhar sentidos mais técnicos que é interno, né, a própria concepção aristotélica, né? No caso aqui, a concepção aristotélica de natureza. Por exemplo, quando ele fala lá depois aqui, logo em seguida, né? E isso é a definição, tudo de instinto logos, né? O logos, a definição. Aqui logos também tem várias traduções, né? Mas seria, no caso, no contexto de definição, o tudo toti enai também. Essa é uma outra expressão que é bastante aristotélica, digamos assim, né? Porque ti enai é aquilo que o ser é, aquilo que é o ser é, ou aquilo que era o ser, né? Seria uma tradução mais literal, seria mais estranho, né, pra gente. Mas quando ele usa essa expressão, ele está querendo enfatizar aquilo que seria a essência de algo, a característica que determina exatamente aquilo que alguma coisa é, né? Por exemplo, aquilo que vai determinar o que uma estátua não é exatamente a sua matéria, né? É claro que para a estátua a bronze seria uma causa, mas aquilo que vai determinar essa característica que é essencial a uma estátua, aquilo que faz uma estátua o que ela é e não outra coisa, seria essa característica formal, né? Está ligada à essência da estátua. E qual que seria a essência da estátua? É aquilo pela qual ela veio a ser do modo como ela é. Aquilo que faz exatamente a estátua ser uma estátua e não uma outra coisa. O que uma estátua é? Bom, a estátua está relacionada à sua função, que seria uma função estética, ou seria uma função puramente estética, né? Ou uma função também no sentido religiosa, assim, né? Como a estátua de um deus, assim, seria nesse sentido. Então, a forma, mais além daquela configuração externa, ela estaria ligada, né, na filosofia aristotélica, à sua característica essencial. Então, não seria só a configuração externa da forma, mas aquela função que ela pode também apresentar, né, quem a contempla, essa estátua, né? Pode ser uma função puramente estética, ou uma função ligada à religião, né, de culto a um deus, e acho que é basicamente isso, no caso da estátua, né? Isso, não, assim, o caso da estátua aí ficou bem claro que a causa, o primeiro é uma causa material, mas a segunda seria também de causa material, uma definição de causa material.
ou aqui ele estaria falando já de um outro tipo de causa, daquelas a tradição gosta de chamar? Aqui é propriamente a causa formal. A causa formal, então. Aqui já é outro tipo de causa. Aqui seria a causa formal. Então, assim, então, olha, uma coisa que eu queria dizer é que, por exemplo, toeidos, né? Toeidos estaria ligado nessa ideia da aparência. E que talvez por isso formal. E o modelo, né, seria o exemplo, seria o padrão, né? Seria um padrão que você poderia reconhecer, né? Sei lá, numa sequência, um padrão que você poderia reconhecer numa forma geométrica, né? Alguma coisa assim, né? Em termos assim matemáticos, né? Mas mas fora isso também tem aquele fala de, eu sei que gênero também tem uma definição pesada, né? Para definição e gênero, né? Tem gênero e espécie, né? É pesado, né? Tem muito sentido filosófico, né? Em Aristóteles, né? Porque essa palavra gênero, né? Ela pode significar assim classe ou raça, né? Ou assim o gênero gramatical ou até às vezes assim o gênero assim homem, mulher, macho, fêmea, né? Mas aqui ele tá no sentido mais filosófico, mais geral dele, quando ele diz, né, que é aquilo ou seus gêneros, né, ou seus gêneros, porque está no plural, né? Também tá tudo gene, né? Ou disso os gêneros, né? Tá gene, né? Os gêneros tudo, os gêneros disso, né? E aí aquilo que o ser é, né? Hotuti en einai, né? Então aqui seria o ho einai, seria o ser, né? Aí é o roti, sei lá, o que. Aqui tá, não sei se ele tá aquilo que o ser era, era, né? Aquilo que o ser. Aqui tá no aquilo que era o ser. Aquilo, se for traduzir literalmente, né? É aquilo que era o ser, né? Podem dizer, né? De alguma maneira, né? Aí estinhologos, a gente pode, você botou aqui como assim, isso é a definição, né? Estinhologos, mas a gente poderia dizer isso é o discurso, é o raciocínio, é a argumentação, né? Do que era o ser, né? Dos seus gêneros, dos gêneros disso, né? Bom, mas Aristóteles, ele invariavelmente, ele usa tanto logos quanto horismos, em alguns contextos, como sinônimos de horismos, né? Definição, logos seria um sinônimo para logos seria um sinônimo para horismos, que seria definição, mas poderia ser traduzido como razão também. Razão. Claro, né? É uma palavra das mais complicadas de traduzir, o logos. Mas continue aí pra gente tentar. Eu tô tentando gravar agora mais um trecho, ver se a gente vai e continua agora. Pega mais um pedacinho aí, depois eu tento juntar esses pedaços num vídeo só. Aí, né, coloca entre parênteses, por exemplo, de causa formal, da oitava, o 2 para 1. Em geral, a relação numérica aqui, 2 para 1, a razão, né? A razão, justamente o logo. Né? Razão, 2 para 1 oitava. É um exemplo um pouco obscuro, né, para a gente, assim. Mas seria, então, a característica essencial da oitava, né, seria esse 2 para 1. Bem como as partes contidas na definição. E aí, agora, ele vai, além da causa material e da causa formal, né, ele vai introduzir um outro tipo de causa, a terceira, né, denomina-se causa
aquilo de onde provém o começo primeiro da mudança ou do repouso. Né? Rotem, de onde, arquetes metabolés, né? O início, né? O arqué, o princípio, o início da mudança, o princípio aqui na proté, o primeiro proté, né? Metabolés, reproté, retes, heremesseos, heremesseos. Então, rotem, de onde provém, né? Provém o princípio, de onde provém o começo primeiro da mudança e do repouso, né? Da mudança metabolés e heremesseos do repouso, né? Aqui, então, ele está se referindo àquilo que ficou conhecido depois, né? Os estudiosos aristotélicos como causalidade eficiente, né, que é a causa da mudança, do princípio da mudança, ou do movimento. Sim, eu acho que esse aqui é interessante. Esse aqui eu acho que é um dos mais, assim, que o povo leva muito para metafísica, né? Eu acho que esse aqui, né? Porque eu acho que ele se relaciona logo com Deus, eu acho, né? Porque tem falas do princípio, né? Antes do movimento, né? Onde tudo está parado, né? Sei lá, de alguma coisa, né? Que é preciso que haja, né, alguém nessa o relojoeiro, né, tem o pessoal da biologia, né, gosta de debater, né, com os teólogos, né, essa questão, né. Não sei se eu estou falando assim alguma coisa boba ou se você tem alguma coisa para comentar. Então, o Aristóteles justamente vai falar do primeiro motor imóvel. Ele vai falar sobre isso no capítulo 8 aqui da física, né? Capítulo 8, lá no último capítulo. E também ele vai dedicar um livro na metafísica, o livro Lambda, ou o livro 12 da metafísica, que ele também, lá no livro 12, ele faz uma análise, né? Ele desenvolve, né, uma argumentação, acho que mais completa, assim, em relação às outras obras, com relação ao que seria esse primeiro motor imóvel, né, que seria o Deus aristotélico, né? Uhum. O primeiro motor imóvel seria aquele princípio que explicaria o movimento, a mudança de todas as coisas. E para Aristóteles, o mundo, né, ele não é um mundo que foi gerado, né, do nada. Para Aristóteles, o mundo sempre existiu e sempre vai existir. E aquilo que explica todos os sentidos de mudanças, né, porque para Aristóteles não existe só um sentido de mudança, né, que seria, para a física moderna, a mudança, o movimento local. Além do movimento local, existem mais outros 3 tipos de movimentos que Aristóteles vai falar também. Quer dizer, no capítulo 2, esse mesmo livro, Aristóteles mencionou no capítulo 1, se eu não me engano, no capítulo 1 ou no capítulo 2. Anteriormente a esse capítulo, ele fala desses outros 3, né? Além do movimento local, que é um movimento qualitativo, se você tem também um movimento de geração e corrupção. Então, todos esses tipos de movimentos aí, ele vai explicar. Tem um princípio lá que seria o primeiro, né, o princípio motor, e ele é imóvel. E todas as coisas, então, se movem, se geram, e há esse movimento, essa mudança de geração, né, e de corrupção, e todas as coisas que se geram envolvem também outros tipos de mudança, por exemplo, mudança qualitativa, a mudança de local, por exemplo, é tudo explicado a partir desse primeiro motor aí que Aristóteles fala, né, que seria o Deus aristotélico. Aristóteles ele fala isso mais ali no livro Lambda, da metafísica, que é um livro bastante conhecido também, é conhecido como a teologia aristotélica, o livro Lambda. Eu agradeço pelo comentário. Você pode continuar, conclua.
Eu acho que, bora lá, vamos lá, continuar. Tem que Então, aproveitar que a aí, internet está funcionando, porque senão ela cai de novo e você não conclui. vou tentar ser breve aqui. Por exemplo, né, depois, em seguida, por exemplo, o exemplo de causa eficiente, né, causa aquele que deliberou, então, no sentido bastante geral, né, aquele que deliberou, assim como o pai é causa da criança, do progenitor, né, que gerou a criança. Em geral, o produtor é causa do produzido e aquilo que efetua a mudança é causa daquilo que se muda. E aí, além disso, né, por fim, o último tipo de causa, talvez seja a principal tipo de causa para Aristóteles, denomina-se causa como fim, ou seja, aquilo em vista de quê? Né? Hos totelos tuto destinto reneca. Como fim, aquilo que em vista de quê? Aquilo em vista de quê? Tudo aquilo distinto reneca. Aquilo em vista de quê? Sim, Essa seria a causa final. seria o final, seria o fim, né? O para quê, né? Hoje em dia acho que a gente não diria em vista de quê. Acho que a gente hoje em dia diria o para quê, numa linguagem mais informal, sei lá. O para quê. Ou porquê, né? Também. Também, Quando a também. gente pergunta para Aristóteles, né? Quando a gente pergunta por que alguma coisa, a gente está querendo buscar a causa final, né? A razão dela, a razão, o fim dela, né? A razão pelo qual ela existe. Então, por exemplo, do caminhar, qual que é o fim por que uma pessoa caminha, né? Por que a pessoa caminha? Para obter a saúde, né? No caso, né? Haveria outros motivos, mas para um caso seria a saúde. De fato, por que caminha? Dizemos a fim de que tenha saúde, e assim dizendo, julgamos ter dado a causa, ter dado esse tipo de causa, né? Que é a causa final. Também se denomina causa tudo que uma outra coisa tendo iniciado o movimento venha a ser intermediário para o fim. Por exemplo, da saúde, o emagrecimento, a purgação, as drogas ou os instrumentos. Todos esses itens são em vista do fim, mas diferem entre si porque uns são operações e outros são instrumentos. Aqui, então, seriam dois tipos de causalidade, e final que Aristóteles faz uma distinção. Uns seriam operações e outros seriam instrumentos para atingir determinado fim, né? Meios, né? São diferentes meios para atingir determinado fim. Seria a causa final. Isso, aí seria legal ter o vocabulário para ver como é que ele chamou operações e instrumentos, assim. Mas aqui você já fez uma paráfrase de termos que já são mais comuns, por exemplo, sim, você está mostrando isso aí, mas eu acho que não chegou ainda. Está meio atrasada assim, a compartilhamento da tela. Mas é isso. Então operações seria erga, né? Erga seria. Né? E instrumento seria órgana. Aí órgana fica bem transparente, porque a gente tem órgão, né, em português, né? Então, instrumentos, órgana fica bem transparente. Erga não fica tão transparente, porque erga a gente poderia falar em trabalhos, né? Trabalhos. E aqui seriam operações e instrumentos, né? Operações, mas aí as operações seriam os finais? Ou seria assim uma ação? Seriam meios para atingir determinado em vista de um fim. Mas tudo aí é meio? Erga e órgana são tudo meio? Ou não? Sim. Erga e tanto erga quanto órgana seriam meios para atingir um determinado fim. O Aristóteles também, esse erga, né, que é traduzido como tarefa, produção, mas no contexto biológico ele ganha um sentido de função. Sim, verdade, função, né? As tarefas, né?
ganham, né, sentido de função, né? Isso tem todo na linguística tem toda uma gramática funcional, né? Que vai se falar muito nessa questão de propósitos. A língua tem propósitos, a língua tem funções, ela cumpre funções. É preciso estabelecer quais são as funções da linguagem. E aí se fala desse tipo dessa terminologia, né? De tarefa, propósito, função, né? Então, erga acabaria funcionando, né? E com esse sentido. Bom, boa tarde, Ivo. E no contexto biológico, né, dos tratados biológicos, tanto o órgana quanto o erga, eles existem, os dois servem como meios para o fim. O órgana seriam seria o organismo humano e as suas partes, né? Uhum. O organismo humano, o organismo de um animal, né? De um ser vivo. E as erga seriam as funções. Então, o ser vivo ele tem um determinado organismo que cumpre determinadas erga, né? Funções. E tanto o organismo quanto as funções são em vista de um fim. O fim, qual que seria o fim? O fim da alma, o fim da psique. O fim de um organismo vivo seria a alma, seria a realização das atividades anímicas. Você quer mostrar mais aí alguma coisa? Um trecho? Eu vou tentar ser bem breve, porque tem um outro texto, um outro trecho, só para, assim, que eu disse que Aristóteles ele não tem uma nomenclatura regular, né? Mas ele varia conforme o contexto, né? Por exemplo, nesse trecho, no mesmo capítulo, né, ele vai se valer de outras expressões. Aqui ele fala tétaras, né, os 4 casos, tétaras tropos, né, os 4 modos, e aí ele vai falar aqui, aqui, as letras são causas das sílabas como aquilo de que, assim como a matéria é a causa daquilo que pode ser fabricado, né? Então, ele vai se utilizar de outros termos, outras expressões para se referir à causa material, né? Aqui no grego está estoqueia, os elementos, os componentes, né? Isso, e uma então, coisa que você tem que tomar cuidado aqui, por exemplo, é que quando você diz assim, assim como a matéria é causa daquilo que pode ser fabricado. Essa tradução ficou muito abstrata. Talvez aqui ficasse assim uma coisa assim melhor, tipo, assim como uma madeira é causa da mobília ou do material do barco. Das coisas artificiais eu coloquei entre colchetes aqui também. Eu sei. Eu só tô dizendo assim que tem que tomar cuidado para o nível não ficar extremamente abstrato e pouco concreto. Porque, tipo assim, Hiller Tones que é o Aston, né? Talvez aqui o exemplo seja uma coisa bem bobinha, tipo madeira e mobília. Mas tem um ponto interessante aqui. Você sabe que Hiller, para Aristóteles, ele adquire também, adquire uma carga filosófica, ele deixa de ser simplesmente madeira para adquirir um sentido mais geral de matéria mesmo. Sim. Matéria no sentido geral, né? Então, quando Aristóteles fala de Hiller, né, nesse contexto aqui, ele está se referindo a um sentido mais geral de matéria das coisas, né, das coisas que vem a ser função de uma hile, né, que seria madeira, mas ele está generalizando aqui para todas as coisas, né, aquilo a causa a partir de que tudo aquilo venha a ser gerado. Sim, é curioso isso, né, porque hile, no sentido mais comum da língua, madeira. E com Aristóteles ele adquire uma carga filosófica, ele passa a ser um termo técnico
no interior do sistema interno da filosofia aristotélica. O Aristóteles é conhecido também pela filosofia hilemórfica, né? Quer dizer, matéria e forma. Hile sendo matéria e morfê, forma. Lembre de mandar no grupo lá do WhatsApp ou lá no Google, na sala do Google Classroom, esse material que você produziu, viu? Para que o pessoal possa poder ler, viu? Vale a pena. No Google, né? No Google Classroom. Você pode mandar nos dois lugares. Mande lá no Google Classroom ou lá também lá no... Eu acho que você tem como opção para colocar lá, porque teve o rapaz que colocou assim o áudio e eu acho que eu não dei permissão. Então acho que você pode ir lá e fazer o upload de um arquivo, não assim, ali no Google Sala de Aula, tem, eu acho que a opção. Se você não conseguir, você também pode tentar colocar lá no grupo do WhatsApp. Você quer mostrar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso daí. Depois ele também vai falar das outras causas, mas com outras expressões, né, e outros termos. Você queria dar mais outros exemplos de termos diferentes? Então, aqui o segundo, né? Outros são causas enquanto aquilo o ser é, né? Seria a causa formal. Aqui, no outro exemplo, ele usou outras expressões, né? Ele utilizou eidos, paradigma, né? Aí ele se relacionou a eidos ao tienai, né? Que seria, eu traduzi alguns, a maioria dos tradutores traduzem como aquilo que o ser é, né? Que seria a essência, mas aqui nesse outro trecho ele se refere à causa formal, né, com outras expressões, aquilo que o ser é, né? De rosto totienai, né? E o todo, que é o todo, não é to de rolo, cai ressínteses, cai torreidos. Então várias, né? Várias expressões aqui. Síntese também, a composição e a forma. Síntese é que ele não tinha mencionado anteriormente, a forma ele tinha mencionado, né? Mas aqui são todas essas expressões aqui, ele se valem para se referir, né, à causalidade formal, né? O todo, a composição, né, a forma, aquilo que o ser é, totienai. Depois, na causa eficiente, aquilo que produz, tudo isso é causa como aquilo de onde provém o começo de mudança e repouso, né? Panta topoion, panta rotem, rearquetes metaboles, estácios, né? Estácios, ou estácios, né? Metaboles, desmetaboles, mudanças, ou repouso, ou movimento, né? Requinécios. E certas coisas, por último, a causa final, por sua vez, são causas como o acabamento e o bem de outras. Da de ros, totelos, caetagaton, alon, né? Aqui ele faz, ele não tinha feito essa relação entre a causa final e o bem, né? O agaton, tagaton. Então, a causa final seria a causa do bem de outras coisas, né? O acabamento e o bem de outras coisas, né? Uhum. Sim, o acabamento sim. E o bem. Totelos cai tagaton, né? Tagaton, tonalo, né? O bem, como o acabamento, né? O fim, o final, né? E o bem de outras coisas. E o bem, então... Aí essa aqui seria uma definição do quê? Seria da final? O bem, o bem das coisas seria o final? O propósito das coisas? Sim, seria o bem. Por exemplo, o bem de um organismo vivo é a sua alma. Porque para Aristóteles, né, não é só o ser humano, que nem para Descartes, né? Que no campo da filosofia, da história da filosofia... Que teria alma, né? Para Descartes, só o ser humano teria alma. Para Aristóteles, não.
Aristóteles até o vegetal, mas seriam tipos de almas, ou melhor, né, para ser mais preciso, seriam capacidades diferentes de alma, né? O vegetal, né, só teria a alma nutritiva. A alma nutritiva, ela corresponde a dois tipos de funções, que é a função de se nutrir e a função de se reproduzir. O animal, além dessa alma nutritiva, teria também, isso Aristóteles fala no De Anima, no livro 2 de Anima, né? Sobre a alma. Além dos animais, além da alma nutritiva, teria a alma sensitiva, né? Outra capacidade da psique, que é a sensitiva, a capacidade de sentir, né? Envolve aí os sentidos e tal, a percepção, a locomoção, né? Assim, também envolve a memória, a imaginação. E, além dessas, o homem teria outro tipo de capacidade, além dessas outras duas, né? Seria a capacidade intelectiva, que é a função mais ligada à intelecção, né? Que tem mais relação com o pensamento, com inteligir. E é isso que o bem do homem estaria, então, mais ligada a essa função intelectiva da alma, né? Que é o que faz o ser homem ser aquilo que ele é e não outra coisa. É o que faz com que exatamente o ser humano seja, né, aquilo que ele é, o que distingue o ser humano das outras coisas, que seria precisamente essa função intelectiva da alma, né? Mas os outros animais têm certas capacidades anímicas, mas distintas, né? Por exemplo, os animais não teriam, né, essa capacidade, que é a capacidade intelectiva da alma. Bom, eu acho que foi muito bom a sua fala. Era bom a gente tentar entrar um pouco no capítulo hoje para a gente tentar assim usar um pouco o método. Tudo bem? Você quiser mandar o seu ensaio aí para a gente ler a parte, eu agradeço. Você quer parar um pouco o seu compartilhamento agora? Sim, vou interromper aqui o compartilhamento. Então. Pronto, eu vou agora aqui começar aqui compartilhar aqui o trecho. Eu estava aqui estamos aqui, né, usando esse material aqui, que foi montado, acho que pelo Cícero, baseado aqui nas traduções do Márcio, né? A gente fez, né, a leitura, né, do texto adaptado 15 beta, né? E a gente ia entrar agora nos trechos de gramática. Uma coisa que estão aqui uma coisa que vocês assim não tinham visto ainda na gramática, vocês não tinham visto os verbos contratos em ômicron. Vocês não tinham visto ainda os verbos contratos em ômicron. Vocês tinham visto durante muito tempo os verbos contratos em epsilon. A gente tinha passado muito tempo vendo os verbos contratos em epsilon. Mas se vocês já tinham consultado outras gramáticas, vocês provavelmente sabiam que existiam outros tipos de verbos contratos em alfa e ômicron. E aí agora ele vai dar uma tabela mais completa, né, dos verbos contratos em ômicron, para que você observe. Aí vai dizer, olha, existem verbos como deló, que significa eu mostro, eu demonstro, né? Delosso, eu demonstrarei, eu mostrarei, delossa, né? Eu mostrei, né? E eleuteró, eu liberto, né? Eleuterosso, eu libertarei, eleuterossa, eu libertei, né? Que são verbos contratos em ômicron, né? Que tem essa vogal temática em ômicron. E aí você tem aqui, aí ele vai dar a tabela aqui, né, no presente, né? Aí vai mostrar as contrações para você. Deló, deló, delois, delois, deloe, deloi, delomen, delumen, deloete, delute, delouce, deluce,
né? Aí aqui, né? Eu mostro, tu mostra, ele mostra, nós mostramos, vós mostrais, eles mostram, né? Deloe contrai para delo, né? Que mostra, tu, né? Deloete contrai para delute, né? Mostrai, mostrem vocês, né? Delum, né? Seria aqui ó, com a contração com y iota ni, né? Ou com vai dar ômicron y, né? Delum, né? Mostrar, né? O mostrar. Delon vai contrair para delon, seria mostrando, né? Ou o que mostra, né? Deluça, vai contrair para deluça, né? A que mostra, mostrando, né? Delon, a coisa que mostra, né? Delum. E aí os genitivos, deluntos, né? Aí aqui, ó, as formas médias, delumai, deloi não contrai para ei, nem para ei, contrai para oi, né? Delumai, deloi, né? Aí é que fica que o imperativo fica uma coincidência, fica delu, e aí o infinitivo fica delustai, e aí o participio médio masculino fica delumenos, né? O feminino fica delumene, e o neutro fica delumenon. Aqui, ó, deluntai seria ele se mostra, né? Delumetha, nós nos mostramos, deluste, vós vos mostrais, deluntai, eles se mostram, né? Deluste seria mostrai-vos, né? Uma coisa assim, né? Ou mostre, né? Demonstre, né? Só que pode ter um sentido um tanto de derivado. Aí o imperfeito, que ele usa, né, o mesmo radical do presente, edelon, contrai para edelon, contrai para edelun. Aí você tem as contrações, edelus, edelu, edelumen, edelute, edelun, né? Então vamos melhor fazer as contrações uma por uma, né? Edelon, contrai para edelum. Edeloes, contrai para edelus. Né? Edeloe, contrai para edelu. Edelomen, contrai para edelumen. Edeloete, contrai para edelute. Edeloon, contrai para edelon. Então, isso aqui seria eu mostrava, tu mostravas, ele mostrava, nós mostrávamos, vós mostráveis, eles mostravam, né? Aqui é o imperfeito médio, né? Eu estrava-me, né? Então, edelumen, edelu, edeluto, edelumetha, edeluste, edelunto. Gente, caiu a internet? Não, né? Vocês estão me vendo ainda, né? Tudo tranquilo? Sim. Me avisa aí qualquer coisa, viu, gente? Se eu cair aí no computador, vocês me avisam. Então, aqui, olha, algumas contrações vocês têm que tentar lembrar. Então, ômicron mais Y. A sequência é assim, olha, ômicron mais Y ou ômicron Y vai contrair para ômicron Y. Então, ômicron mais Y vai dar ômicron Y. Ômicron mais ômicron vai dar ômicron Y. Ômicron mais ômicron Y vai dar ômicron Y. Aí, ômicron mais ou Y iota mais ômicron iota ou eta com iota subscrito vai dar ômicron iota. Então, oi, né? Oi. Aí, ômicron mais eta ou ômega vai dar ômega. Então vai ter vai prevalecer, né, o timbre do O ou do O, né? Então, mesmo que é um eta, né, sendo longo, né, vai contrair para um ômega, que é um O longo, né? Não vai contrair para um eta longo, né? Aí aqui ele faz um comentário que os futuros e a origem obedecem às regras gerais para os verbos contratos, alongando a vogal do radical. Então, esse vogal aqui, tem aquele sigma que aparece, né?
normalmente vocês vão ver que vai aparecer antes do sigma do futuro e do sigma do aoristo, vai aparecer uma vogal longa, que normalmente vai ser um ômega, né? Porque nos casos dos verbos contratos é um ômicron, né? Mas ele aqui não dá, né? O exemplo. Talvez a gente devesse, deixa eu mostrar aqui um verbo aqui. Se eu conseguir aqui mostrar rapidamente aqui um verbo conjugado aqui para vocês, a gente vai poder... Não era isso que eu queria. Eu estou procurando aqui ao lado aqui, se eu mostro para vocês aqui, se eu conseguir abrir aqui, eu vou ver se eu mostro para vocês aqui um verbo conjugado. Talvez até esse mesmo. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o seu desse aqui. Ele tinha uns exercícios aqui que vocês podem tentar fazer. E aí, um outro ponto que ele dá aqui é dos nomes contratos ou substantivos contratos da segunda declinação. Então, ele vai mostrar aqui que existem, né, existem alguns substantivos lá da segunda declinação que vai haver uma contração. Então, aqui a mente, né? Então, ronos, contrai para ronus, tunou, vai contrair para tunu, toinoi, vai contrair para toinoi, né? E tonon, vai contrair para tonun. Onoe vai contrair para onu. Então aí no plural fica roinoi, contrai para roinoi. Tonon, contrai para tonon. Tois nois, contrai para nois. Tus nus, contrai para tus nus. Onoi, contrai para onoi. Essas contrações vocês têm que entender que tinha variação, que você encontrava em textos onde essas palavras apareciam não contraídas. E fora isso, você tinha também assim você tinha aí essa questão que o grego foi escrito e falado durante muitos milhares de anos e que então acontece essa variação. Então nem sempre no mesmo texto isso vai ser regular, vai ser respeitado essas contrações aí. Às vezes vai aparecer não contraído, às vezes vai aparecer contraído. Deixa eu ver se eu mostro aqui o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. O que eu queria mostrar era essa tabela aqui. Essa tabela aqui desse site aqui, eu queria mostrar aqui está mostrando aqui o presente, mas eu queria mostrar era o aoristo. Aqui, ó, é delosa. Então aqui, ó, tá vendo aqui o sigma? Talvez assim fosse melhor dar um zoom assim, mas é nessa linha aqui. Deixa eu ver se está mostrando bem aqui no outro. Acho que está mostrando bem. Tá vendo? É delosa. Antes desse sigma aqui, né? Esse aqui vai ser um aoristo sigmático, com essa terminação sigma alfa, né? E antes desse sigma, aquele ômicron lá que aparecia no presente, né? Lá que às vezes que se contraía, né? Para deló, vai aparecer aqui, vai aumentar, vai alongar para um ômega. Então fica edelosa. Então fica aqui, eu mostrei, né? Edelosas, tu mostraste. Edelose, ele mostrou. Edelossame, nós mostramos. Edelossate, vós mostraste. Edelossan, eles mostraram, né? E aqui você tem aqui, deixa eu botar o futuro. O futuro está aqui embaixo.
mesma coisa, olha. Antes desse sigma aqui, né, eu mostrarei delosso, né, aquele ômicron vai alongar para um ômega. Delosso, eu mostrarei. Delosseis, tu mostrarás. Delossei, ele mostrará. Delossomen, né, nós mostraremos. Delossete, vós mostrareis. Delossos-se, eles mostrarão. Todo mundo está entendendo essa questão do alongamento? Tem desse ômega aqui. Esse aqui, o radical lá no presente era um ômicron, né? E que contraía lá com as outras terminações e aí fazendo aquelas combinações. Mas aqui no aoristo e no futuro, né? Vai ter, antes desse sigma, né? Um alongamento dessa vogal temática de ômicron para ômega. E vocês eram para você terem aprendido lá com os verbos contratos em Y, já, né, que isso aqui acontecia e que lá o Y alongava para eta. E que o alfa alongava para alfa longo, nos verbos em alfa. Mas às vezes até acho que alongava para eta também. Tínhamos que ver aqui um exemplo aqui de um verbo em contrato Agora eu não estou lembrado de um verbo contrato em alfa. Qual era o verbo contrato em alfa que vocês viram, hein, gente? Até agora? Acho que é timal. Deixa eu mostrar timal aqui para vocês. Pronto, timal. Então aqui, ó, timal, né? Timal, ó, contrai para timó, timais, timai, timomen, timate, timosse, né? Que é eu honro, né? Eu honro, tu honras, ele honra, nós honramos, vós honrais, eles honram, né? Aí aqui no aoristo fica etimessa. Na verdade, alongava era para eta, não era para alfa longo, não. Então aqui no lugar de alongar para alfa longo, alongava era para eta. Etimessa, etimessas, etimesse, etimessamen, etimessate, etimessan. E no futuro, ó, também, ó, alongando para eta longo. Timesso, timesseis, timessei, timessomen, timessete, timessus. Então aqui, né, eu honrarei, tu honrarás, né, ele honrará, nós honraremos, vós honrareis, eles honrarão. E aqui no aoristo, timessa, eu honrei, tu honraste, ele honrou, nós honramos, vós honrastes, eles honraram. Tudo bem, gente? Todo mundo aí tá entendendo o que eu estou falando ou não? Tá assim, complicado. É interessante vocês darem uma olhada aqui nessas tabelinhas. Deem uma olhadinha nesse site. Por favor, para poder fazer um trabalho assim de estudo assim dos paradigmas. Principalmente dos verbos contratos. Pega aqui o exemplo aqui desses verbos aqui que eu falei, né? Deixa eu ver se eu mando aqui manda aqui as tabelas específicas que eu mostrei aqui para vocês aqui. Aí vocês anotem aí, por favor. Talvez depois eu tento mandar lá no WhatsApp, mas é interessante que vocês deem uma estudada nessas tabelas. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai voltar agora aqui para o texto. Aí aqui, gente, deixa eu ver se aqui que nós temos aqui na sequência. Tem uns exercícios que talvez na semana que vem a gente volte para tentar fazer. Sim, tem uns numerais. A gente tinha visto de 1 a 10 já, mas a gente vai ver outros numerais hoje. Então hoje a gente vai ver alguns outros numerais. Então aqui, ó, Hendeka seria o 11 e Hendekatos, Hendekate e Hendekaton seria o 11º. Dodeca seria o 12. Dodecatos,
dodecate e dodecaton seria o 12º. Eicosi, ou às vezes icosi, né? Eicosi, às vezes icosi, seria o 20º, não, melhor, seria o 20, né? Icosi ou icosim. Eicosim, às vezes pronunciado icosim. Eicosi ou eicosim seria o 20. Ecostos e ecosté, ecoston seria o 20º, né? Hecaton seria o 100, né? O numeral 100. Hecatostos seria o 100º. Hecatosté seria a 100ª. Hecatoston seria a 100ª coisa. Hilioi, hiliai, hilia seria a milhar, né? O 1000, né? Hiliostos, hiliosté, hilioston seria o milésimo, né? O milésimo, acho que é isso. Aí, Mirioi seria o 10.000, né? Miriai seria é um numeral que na antiguidade era contado, mas nem sempre significava literalmente 10.000. Esse numeral de 10.000, às vezes, ele era um hipérbole, um exagero, né? Então miriostos, miriosté, mirioston também, né? Que eu acho que nós nem temos assim a correspondente em português. E uma outra coisa, como é que isso aqui era contado, né, a sequência, né, depois do dódeca? Normalmente, a gente faz um jeito que é diferente do como é no grego moderno. No grego moderno é assim, 10 e 3. Mas na antiguidade, você botava o 3 na frente. Então você dizia 3 kaideca, para poder dizer 13, né? E 21, você dizia, por exemplo, hoje em dia você fala icosi en, mas hoje em dia, mas na antiguidade você dizia reis kai eikosi, você dizia 1 e 20, 1 e 20, 3 e 10, 1 e 20, para poder fazer, né, esses numerais entre 12 e 20, ou entre a dezena, né, e a outra dezena, né? Tudo bem, gente? Aí depois eu posso mandar uma tabela mais completa, mas aqui já dá essa explicação. Aí aqui uma coisa assim, depois do 20, as dezenas tinham uma terminação onta. Então, normalmente, você tinha um radical que se parecia já com os primeiros numerais de 1 a 10. Então, triaconta seria o 30. Tetaráconta seria o 40. Pentéconta seria o 50. Hexéconta seria o 60. Hebdeméconta seria o 70. Ogdoéconta seria 80. Enenéconta seria o 90. E aí, entre 100, né, as centenas, né, teriam essa terminação cocioi, cociar e cociar. Então, seria assim, diacocioi seria 200, triacocioi seria 300, tetracocioi seria 400, pentacocioi seria 500, hexacocioi seria 600, heptacocioi seria 700, renacocioi seria o 900, né? Provavelmente, acho que ficou faltando aqui o octacocioi, que seria o 800. Myrioi, né, aí segue a mesma lógica, você tendo esse radical, né, tem que pegar esse pedaço de radical e juntar com esse final myrioi, né? Aí aqui temos, mais na sequência, também alguns usos da conjunção ROS e dos seus derivados, dos seus compostos. Então, ROS é usado como advérbio em exclamação, quando diz assim, ó Teseu, Rosandreios ei. Então, ó Teseu, como você é corajoso, né, valente, né? Rosandreios ei, né? Então, está fazendo aqui uma exclamação, né? Como, a gente traduz assim, como, quão, né? E também se usa, né, combinando com esse finalzinho per, né, para poder hosper, para fazer para poder falar, introduzir, né, uma citação, um comentário, né, assim, hosper lege hopoietes,
Então você vai fazer uma citação, né, do que um poeta disse, né? Então você diz Hosper legei hopoietes, como o poeta dizia, como o poeta disse, né? E aqui também pode o hos também pode ser usado, né, para, junto com o particípio futuro para poder expressar a finalidade. Então, egode entoiastei menor rostragoidias teassômenos. Então, eu, né, ficarei na cidade para fazer o quê? Para assistir para assistindo como se assistindo às tragédias, né? Não dá para traduzir assim como se assistindo às tragédias. Você tem que traduzir como para assistir às tragédias, né? Ou para assistindo às tragédias. Também não dá para traduzir para assistindo às tragédias. Você tem que traduzir para assistir às tragédias, né? Com a finalidade, né, de assistir às tragédias, né? No futuro. E aí também com superlativo, né, para dar essa assim, tanto quanto possível, né? Então, roi men un aloi eutis para as que eu assanto bulomenoi rostaxta por eu estei. Por eu estai. Por eu estai. Então, ele, uns, né? Então, os outros, né, se prepararam, né? Imediatamente, né, querendo viajar, né, o mais rápido possível. Rostaxta, mais rápido, tão rápido quanto possível, né, o mais rápido possível. Rostaxta. Introduzindo um comentário à parte também, aqui, né, assim, a parte aqui, né, pode ser assim, tipo assim, uma Orgizetai Kemin, né? Ele nos irritou, né? F. O Roposeidon Rosdok, Orgizetai Kemin. Ele está com raiva de nós, né? O Roposeidon. O Poseidon está com raiva de nós, né? Por causa da tempestade, né? Rosdokei, como parece, né? Como parece. Rosdokei. Então aqui o Ros ele pode servir para poder dizer assim, para poder introduzir assim uma frase que ela é dita assim, como se fosse assim um comentário à parte, assim como se fosse assim num teatro, né, que você não diz, você não fala com o público, você não fala com outro personagem, você fala com o público. Ou tá perdendo a conexão aqui, gente. Espera um minutinho aqui, ver se volta. Então, o que eu estava querendo falar é que, às vezes, o Ross, ele pode ser, Ross do que ali era assim, como parece. Então, o Ross, às vezes, ele introduz assim um comentário que ele é à parte, ele dá uma ideia assim que pode ser assim, tipo, não é assim uma ideia, não é uma direta, é mais assim uma indireta, uma frase que ela é mais indireta, dito de uma forma mais indireta. Pode ser assim, tipo, um comentário à parte. Eu vou aqui parar um pouquinho essa gravação aqui